A Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram, em sessão extraordinária, o Decreto de Intervenção Federal da União na área de segurança pública do Distrito Federal. Esse decreto aconteceu após aqueles atos criminosos de invasão dos palácios que estão na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília, nesse domingo, dia 8 de janeiro. Daí você do outro lado pode se questionar o seguinte: o que é essa tal intervenção federal? Então, este vídeo nós vamos destrinchar a questão da intervenção, qual é o cabimento, qual que é o prazo, como ele se dá na prática, para que da próxima vez que você ouvir falar sobre intervenção federal, você já tenha uma boa noção sobre o que é. Logo no começo do canal nós gravamos um vídeo sobre hierarquia dos poderes, e nesse vídeo eu expliquei que o presidente da República não é o chefe do governador e os governadores não são chefes dos prefeitos. Cada um tem a sua atribuição e função e a Constituição deixa bem claro quais são, de modo que nenhum interfira no outro. Aliás, é um vídeo muito legal e vale a pena você ver, mas vê depois desse daqui. Dando uma lida na Constituição Federal, você vai ver que textualmente a Constituição diz o seguinte: a União não intervirá nos estados e municípios e os estados não intervirão nos municípios. Essa é a regra geral, a não intervenção e independência dos poderes. Porém, se você continuar lendo esses artigos que são 34 e 35 da Constituição Federal, vocês verão que tem um exceto quando e exceto para. Ou seja, existem situações excepcionais nas quais é admitida a intervenção da União nos estados e dos estados nos municípios, por exemplo. Aliás, se você der um Google no significado do verbo intervir, você verá que o significado é o seguinte: interpor autoridade, usar de poder de controle. E essa definição é muito boa e cabível aqui para nós, porque na prática o órgão mais alto se vale da sua posição e intervém naqueles que estão no meio ou embaixo. Ou seja, a União pode intervir nos estados e municípios e os estados podem intervir nos municípios. Os municípios, por sua vez, não interferem em ninguém. E em quais condições a União, por exemplo, está autorizada a intervir nos estados ou os estados nos municípios? A resposta é muito simples, elas estão previstas nos incisos dos artigos 34 e 35. Vamos dar uma olhada neles. Artigo 34. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para: inciso 1. Manter a integridade nacional. Inciso 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra. Inciso 3. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. Inciso 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. Inciso 5. Reorganizar as finanças da unidade da Federação que: a. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. B. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Inciso 6. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Inciso 7. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando: inciso 1. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. Inciso 2. Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei. Inciso 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Inciso 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.
Uma vez que essas situações aconteçam na realidade, a União pode intervir em estados e municípios, não é uma obrigação, é uma faculdade do presidente da República, assim como acontece no caso dos estados. Os estados podem intervir nos municípios, é uma faculdade dos governadores. Para evitar o abuso nessa intervenção, a Constituição traz um rol de requisitos para que essa decretação de intervenção seja válida, como a amplitude, quais são as áreas que essa intervenção vai atingir, uma vez que ela pode ser integral ou parcial, qual vai ser o interventor, ou seja, quem vai ser o gerente, entre aspas, daquela intervenção, qual é o prazo, uma vez que ela não pode ser eterna, e quais são as condições que o interventor deverá obedecer naquele momento. Uma vez que haja essa intervenção, o órgão legislativo daquele poder é chamado para validar o decreto, ou seja, se for uma intervenção federal, o Congresso Nacional tem 24 horas para analisar o decreto de intervenção. Caso seja uma intervenção estadual, as assembleias legislativas têm 24 horas para analisar o decreto de intervenção. Caso estejam em recesso, elas são convocadas de forma extraordinária para analisar o decreto. Uma vez que o órgão do legislativo valide o decreto de intervenção, aquele decreto de intervenção tem vigência plena e seguirá até que o prazo se extingua ou, se as condições que justificaram a decretação da intervenção, elas desapareçam. Parece um assunto complexo, mas você pode ver que ele é bem simples. É a prática mesmo qual o bicho pega. Eu confesso para vocês que quando eu estudava direito constitucional na faculdade e ouvia falar sobre intervenção, eu imaginava que isso jamais aconteceria, porque a estrutura de divisão de poderes é muito rígida no Brasil e nenhum presidente ou governador teria coragem de decretar uma intervenção. Porém, para minha surpresa, a história recente já traz aí pelo menos 3 intervenções. E nós vamos contar daqui a pouquinho quais são elas. Intervenção federal no Rio de Janeiro. No início de 2018, o estado do Rio de Janeiro passava por uma crise financeira muito grave. Então, como consequência, ele não estava conseguindo pagar os salários dos seus servidores públicos e, consequentemente, fazer investimentos, principalmente na área de segurança pública. Por essa razão, o índice de violência aumentava de forma sobrenatural em 2018. Então, em fevereiro de 2018, o então presidente da República, Michel Temer, editou o decreto 9.288 de 2018, pelo qual declarava a intervenção federal na área da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. O governo dará respostas duras, firmes, e adotará todas as providências necessárias para enfrentar e derrotar o crime organizado e as quadrilhas. Lá no Rio de Janeiro, a decretação da intervenção foi parcial, só atingia a área de segurança pública. As demais áreas continuavam sob controle do governador Luiz Fernando Pezão. Na área da segurança pública, quem mandaria era o general Walter Souza Braga Neto, o interventor que foi nomeado por Temer. A intervenção terminou em 31 de janeiro de 2018. Intervenção federal em Roraima. O ano de 2018 não foi um ano fácil para nós, então outro estado também estava em situação de calamidade. Logo no finalzinho do ano, o estado de Roraima também não conseguia pagar os salários dos seus servidores, tínhamos familiares de PMs fechando os quartéis, sem contar também da crise de migração lá na região norte, fronteira com a Venezuela. Diante dessa situação catastrófica, o presidente Temer editou o decreto 9.602 de 2018. E como aconteceu já no final do ano, em dezembro de 2018, já tínhamos um governador eleito, Antônio Denário, do PSL. Então Temer o nomeou como interventor e a intervenção foi geral, atingiu todo o poder executivo. Essa intervenção terminou no dia 31 de dezembro de 2018, porque no dia 1º de janeiro de 2019, Antônio Denário tomava posse como governador efetivo do estado de Roraima. Nós resolvemos prestigiar a soberania popular, que pelo voto designou o governador eleito, para tomar posse em 1º de janeiro. Então nós achamos que a melhor solução seria efetivamente nomear o governador eleito como interventor, até porque, convenhamos nesse momento,
eles já estão lá fazendo a transição de um governo para o outro, e isso facilita muito as coisas. Intervenção federal no Distrito Federal. A nossa terceira intervenção federal da nossa história recente aconteceu em janeiro de 2022, essa semana. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, notificou a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, de que havia um número atípico e volumoso de fretamentos para Brasília. A ABIN, então, em posse dessas informações, notificou o governo federal, na pessoa do ministro da Justiça Flávio Dino, e o governo distrital, na pessoa do governador Ibanez Rocha. Em 8 de janeiro, aquele mar de gente iniciou uma manifestação que seguia sentido à Praça dos Três Poderes, e lá, como nós sabemos, aconteceu aquela invasão criminosa dos palácios, um quebra-quebra generalizado que resultou em 1.200 pessoas presas. O presidente Lula, então, no mesmo dia, decretou a intervenção federal na área de segurança pública, como aconteceu no caso do Rio de Janeiro, e o fez por meio do decreto 11.377 de 2022. Aqui, Ricardo Capelli, o número 2 do Ministério da Justiça, foi nomeado interventor, e essa intervenção vai cessar no dia 31 de janeiro de 2022. Há quem defenda que a culpa foi só do governador, há quem defenda que o ministro da Justiça também foi culpado, porque ele foi avisado e não acionou preventivamente, por exemplo, a Força Nacional de Segurança Pública, deixando a segurança na mão do governador. Mas isso só o tempo nos dirá. Nós achamos que houve falta de segurança, e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. Bem, esse é o vídeo sobre intervenção aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, mas eu falo para você, não vai embora ainda. Você lembra daquele vídeo que eu falei sobre hierarquia dos poderes? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, no comentário fixado. Dá uma olhadinha nele, eu tenho certeza que também você vai gostar dele. De resto, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha no grupo da família. Se não for pedir muito também, deixa sua inscrição, ela ajuda muita gente a continuar o nosso trabalho. E se você tem alguma dúvida sobre política, ou alguma notícia, alguma sugestão que você queira dar para que a gente traga aqui no canal, também deixa aqui nos comentários. É uma praça livre, só pensa sempre no respeito e no bom senso com a opinião alheia. Por esse vídeo é só, um abraço a todos e até um próximo vídeo.